Vamos lá, continuando a conhecer os livros históricos. Aula 11, conhecendo o livro de 2 Crônicas. Queridos, o verso-chave de 2 Crônicas é o nosso conhecido 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, arrependimento, querido. Arrependimento é chave. Dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Sabe, queridos, enquanto 1 Crônicas tem paralelos muito próximos com 1 e 2 Samuel, 2 Crônicas continua a história da linhagem de Davi, que tem paralelos com 1 e 2 livro dos reis. Ela ignora o reino do norte por causa da sua apostasia, porque o reino do norte se afastou totalmente de Deus. Nós vimos que no reino do norte não teve reis bons. Os reis não eram reis piedosos, ainda porque eles não tiveram a vida modelada pela vida de Davi, né? Eles não tiveram como referência Davi. Os capítulos de 1 a 9 descrevem a construção do templo durante o reinado de Salomão. Esses são capítulos muito preciosos. Tanto que o capítulo 7, na verdade, ele fala da consagração desse templo, né? Desse templo. E nos capítulos 10 a 36 traçam a trajetória do reino do sul de Judá para a destruição final de Jerusalém e do exílio do povo da Babilônia. Ele dedica partes enfatizando as vidas daqueles reis que trouxeram reavivamento e reforma para o país. Queridos, algo muito precioso acontece nesse livro, as reformas e os avivamentos. O povo se afasta, reis são levantados e reis que começam a obedecer e o povo volta-se para Deus. Reis como Asa, como Josafá, como Joás, Ezequias, Josias. Esses são reis que foram o quê? Reis que, além de serem bons, eles promoveram grandes mudanças. E nesse tempo o povo realmente voltou-se ao Senhor, conforme ali a gente vê as verdades de 1 Crônicas 7,14. Crônicas é mais do que um relato histórico. É Deus falando sobre as características espirituais da dinastia de Davi. Tiveram reis que erraram? Tiveram. Mas tiveram reis avivalistas e reformadores? Sim. O foco, como já foi dito, é o reino de Judá, o reino do sul, onde havia avivamento de reis e reis piedosos, que eram de qual linhagem? A linhagem de Davi. O reino do norte não teve reis piedosos, então ela é ignorada. Eles não tinham a linhagem de Davi. É interessante que os capítulos sobre as reformas desses reis são capítulos fundamentais, porque elas ilustram 2 Crônicas 7,14. Especialmente o capítulo 34 e as reformas de Josias, quando o livro da lei foi encontrado, lido e obedecido. É interessante que na época de Josias, quem tem um avivamento interior, um jovem que tem um avivamento interior muito forte, é o profeta Jeremias. Porque foi na época que ele era jovem que o livro foi encontrado, o livro da lei. Gente, o livro da lei chegou a sumir. Vocês têm ideia como o povo estava longe de Deus. Os versículos chaves, o primeiro nós já sabemos, né? 1 Crônicas 7,14. E o outro, 16,9, diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra para fortalecer aqueles que o quê? Dedicam totalmente o coração. Esse verso é muito forte. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar grandes guerras. Porque os olhos do Senhor estão. Essa palavra foi dada aos reis. E assim, é loucura a gente desobedecer, porque os olhos do Senhor estão sobre nós. O trono de Davi foi destruído. O reino já não era mais um reino unificado. Mas a linhagem de Davi permaneceu. A gente vê que há assassinatos, traições, batalhas, cativeiro, mas a linha messiânica ela continua. Clara e ininterrupta, desde Adão até Zorobabel. O cumprimento em Cristo pode ser visto nas genealogias de Mateus e Lucas. O templo é tão proeminente em 2 Crônicas que é um belo relato de Cristo. Então, queridos, o templo também é um tipo de Cristo. Que mostra o quê? Quando você analisa o templo e toda a sua proeminência, toda a sua grandiosidade, a gente vê o quê?
um tipo de Cristo. Obrigado, querido, que Deus continue te abençoar muito.